Gostaria de convidar a igreja para nós pegarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para nós orarmos pelo estudo. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor está presente conosco e a Tua Palavra será aberta e o Senhor vai falar aos nossos corações. Que esta mensagem ela entre, Senhor, e seja conforto para nós, seja confiança, seja segurança e certeza, no nome de Jesus. Amém. Convido a igreja, os irmãos. Como é bom estarmos aqui neste recinto, na presença do Rei do Universo. Esse é um privilégio único que nós temos e que nós nos agradamos e ficamos felizes em poder realizar esta experiência. Serão vários textos, mas eu vou ler o texto-chave e a gente faz os comentários com a igreja. Êxodo, no capítulo 14. Nós encontramos em Êxodo 14 a história de um povo que foi escolhido por Deus, não porque ele fosse o melhor, não porque ele fosse o mais rico, o mais capaz, mas porque Deus escolheu. Através de Abraão, Deus fez uma promessa de que ele manteria a descendência de Abraão como seu povo. E Jacó foi para o Egito, e ali no Egito foi formada uma nação, ou um povo com cerca de 5 milhões de pessoas, adultos, homens, mulheres, jovens e crianças. Agora no capítulo 14, e eu convido vocês para nós lermos o verso 10, diz assim, no final do verso: temeram muito. No verso 11, disseram a Moisés, eu digo assim, disseram a Moisés e a Deus, eles disseram o seguinte: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Versículo 12: não é isso que te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O que está acontecendo aqui? O que nós encontramos nesse texto? Nós encontramos uma parte do povo revoltada. A revolta aqui agora é a realidade no coração destas pessoas, e eles vêm aqui para revelar duas coisas: um povo sem poder, um povo sem propósito. Você tem poder na sua vida? Eu tenho propósito na minha vida? Qual é o poder que posso ter na minha vida? E qual é o propósito que eu preciso também ter na minha vida e no meu coração? Vamos recapitular essa história aqui rapidamente, para a gente ter uma ideia do contexto e por que chegou esse momento. Moisés foi ao Egito, ali estava o povo escravo, o povo estava sofrendo. Você sabe que é uma vida de um escravo: não pode ir aonde quer, não pode comer o que quiser, não pode fazer o que bem entende. É um povo limitado e escravo. E através de Moisés agora, Deus, grave bem aí a primeira palavra, Deus disponibiliza poder. Amém? O que foi que aconteceu? Faraó resistiu e disse: não vou deixar ir o povo, não conheço o seu Deus. Isso foi um desprezo, isso foi um menosprezo ao Deus de Israel. Por quê? Porque naquela época era mais ou menos assim: o povo que se tornava escravo de outra nação, o Deus daquela outra nação era mais poderoso. Até então, por mais de 400 anos, o mundo dizia que o Deus de Israel não era um Deus poderoso. As nações diziam que o Deus do Egito, os deuses egípcios, eram mais poderosos que o Deus de Israel. Porque era o seguinte: a maioria das nações tinham muitos deuses,
o povo de Israel só tinha um Deus. Então era mais ou menos assim: a nação que tinha 10 deuses e que conquistava outra nação, mesmo que tivesse 20 deuses, a nação de 10 deuses era mais poderosa, os 10 deuses eram mais poderosos. Esse era o contexto. Só que agora a nação de Israel só tinha um Deus. Você tem só um Deus na sua vida? Eu tenho só um Deus na minha vida? Deveríamos ter sempre só um Deus na nossa vida. Mas agora então o que acontece? Faraó bate no peito e diz: que é isso? Não conheço o Deus de vocês. Primeiro, que é um só. Segundo, que tem mais de 400 anos que ele não consegue fazer nada contra os nossos deuses. Então nós somos mais poderosos. E agora chega Moisés e diz: Faraó, olha bem, vou te dar um conselho. É melhor você deixar o povo ir para adorar Deus, para servir o meu Deus, o nosso Deus, porque senão você vai pagar caro. Olha que situação. E Faraó resiste e recebe a primeira praga, primeiro sinal de poder do Deus de Israel. Faraó resiste e recebe a quinta praga, quinto sinal do Deus de Israel poderoso. Faraó resiste e recebe nona praga, 9 sinais do poder de Deus de Israel. E Faraó faz o quê? Continua resistindo. Moisés chega e diz: Faraó, a última vai ser pesada. Você tem chance. Você se arrepende? Você reconhece que o único Deus de Israel é mais poderoso do que todos os seus deuses? Não reconheço. Então veio o quê? A 10ª praga, totalmente destruidora para todas as famílias egípcias. Todas morreram o filho primogênito, até dos animais também. Agora então o Faraó reconhece que o Deus de Israel é poderoso e faz o que? Liberta, deixa o povo ir. Queridos, nós temos agora então o contexto de que o povo sai do Egito. Por que o povo saiu do Egito? Porque o Deus de Israel é um Deus de poder. A minha pergunta para mim e para você nesta manhã: é o seu e o meu Deus, que é o mesmo Deus, um Deus de poder? O povo de Israel sai agora e já eles estão no deserto, seguindo em direção a Canaã. Não se esqueça, por 10 vezes Deus manifestou o seu poder na vida do seu povo. Você precisa do poder de Deus na sua vida? Você quer que Deus manifeste o poder na sua vida? Um poder de libertação? Há alguma coisa que nos escraviza? Há porventura algo que está minando as nossas forças e nós precisamos de poder para que nós possamos vencer? O povo de Israel agora segue, capítulo 14. No capítulo 14, Deus chega para o povo de Israel agora e começa a fazer prova do povo. Deus começa agora a fazer uma experiência de experimento com aquele povo que ele havia tirado do Egito. O povo saiu do Egito, tudo muito bem, eles não sofreram todas as pragas, algumas apenas, e eles então seguem felizes, cantando. A história bíblica diz que eles estavam radiantes. Quando eles armam o primeiro acampamento, ainda eles podiam ver as torres do Egito, bem distante. Eles ainda podiam ver, eles não estavam muito distantes, mas eles podiam ver. E no capítulo 14, versículo 1, Deus chega agora e dá a primeira ordem. Às vezes na sua vida, na minha vida, está indo tudo muito bem, nós estamos seguindo para Canaã, e Deus chega e fala para você, e Ele fala para mim: muda a rota. Como que são as ordens de Deus atendidas por nós? Nós apreciamos os comandos de Deus. Será que Deus sabe o que é melhor para a minha vida? Será que Deus sabe o que é melhor para o casal? Será que Deus sabe o que é melhor para o jovem, para o rapaz e para a moça? Por exemplo, às vezes o rapaz está namorando com a menina, ele acha ela bonita, linda e maravilhosa, e Deus chega e faz o seguinte: não é essa, termina o namoro. E aí, será que Deus sabe escolher bem uma boa moça, um bom rapaz para mim?
O menino e a menina ficam com a indagação. Nesta manhã, jovens, eu queria dizer que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe qual é o melhor emprego para nós. Deus sabe qual é a melhor residência para nós. Deus sabe qual é o melhor namorado para nós. Qual é a melhor profissão, a vida acadêmica, curso para a gente fazer. O que nós precisamos é confiar de que Ele sabe o que é melhor. Você tem obedecido às ordens de Deus na sua palavra? A Bíblia tem os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos tem os registros para a felicidade do ser humano. Bom, Deus chega agora e diz: retrocedam. Eles estavam indo em linha reta. Dentro de 2 semanas, no máximo 3, estourando um mês, eles estariam em Canaã, a terra da promessa, a terra que emana leite e mel, a terra sonhada. E agora Deus diz para eles: retrocedam, mudem a rota. E Deus disse para eles, no versículo 2 e o versículo 3, versículo 2: mudem a rota e armem um acampamento entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Mas que coisa! Será que Deus mandou eles acamparem perto do mar para pegar uma praia? Será que Deus... Nossa, férias, hein? O povo de Israel passou mais de 400 anos no Egito. Eles nunca puderam ir a uma cachoeira, nunca puderam tomar um banho numa praia. Eu vou mandar eles irem agora para a beira do mar, para poder armar ali o acampamento e tomar um bom banho de praia e refrescarem. Era para isso? Não. Será que Deus brinca conosco, irmãos e amigos? Ou Deus tem propósitos ao permitir algumas coisas acontecer na nossa vida? Olha que loucura! Quando Deus manda você mudar a rota da sua vida, talvez você está seguindo nesta manhã ainda uma rota que não é a rota de Deus para a sua vida. Eu queria dizer nesta manhã, em nome de Jesus, que Deus está mandando: filho, olha para mim, filha, ouça minha voz, eu quero te dizer qual é a direção para você ser feliz. E nem sempre a direção que Deus vai mandar a gente seguir será a direção de mar de rosas. Poderá ser um mar de espinhos, poderá ser um mar de pedras, poderá ser um mar de montanhas, como era o caso aqui. Quando eles chegaram, acamparam, à frente estava o mar, à direita montanha, à esquerda montanha, e para trás o que? Um deserto. Um deserto. Sabendo muito bem que todos os dias a presença de Deus era real com a nuvem. Tinha uma nuvem que de dia amenizava o calor causticante do deserto, 50, quase 60 graus no deserto, e à noite o frio gelado do deserto. É incrível isso, né? De dia calor, de noite frio. De dia um inferno quente, de noite um inferno gelado. Mas de dia e de noite a presença amena e agradável da nuvem do Senhor. Amém? Tem alguma nuvem sobre a sua vida? Tem uma nuvem maravilhosa da presença de Jesus sobre a sua casa, sobre o seu trabalho? Meus amados, o que nós temos agora? O povo de Israel está acampado. Tá bom, a gente entende. Vai mudar agora, né? Vai levar alguns meses para a gente chegar até Canaã. Mas tá bom, vamos obedecer a Deus, né? Eu sei, alguns começam a falar: parece que Deus não está bem, não sei, talvez Ele acordou agora e mandou Moisés dar essa ordem para nós, mas vamos aceitar, vamos engolir. É sério, é assim, irmãos. Tem hora que a gente fala, o que Deus falou está difícil, mas vamos engolir, vamos aceitar. Menos mal, irmão, é pior do que você falar: não vou aceitar, não vou obedecer a ordem de Deus, não vou para a direção do mar. Coitado daquele, daquela, de mim e de você, quando nós desobedecemos a Deus. Nesta manhã, em nome de Jesus, vamos obedecer a Deus, queridos. Vamos prosseguir. A história é linda e maravilhosa, dura, difícil a história, mas a história diz para nós
que em um dado momento, não vou ler o texto com vocês, eles olham na direção do deserto e eles veem poeira. Se você for lendo o texto, no versículo 10, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com medo. Para aqui, primeira palavra, poder. Quem tem poder tem tudo. Quem tem poder tem medo. Jesus morreu na cruz por você e por mim, e Ele morreu para pisar na cabeça da serpente, para esmagar a cabeça da serpente, por tal de diabo e Satanás. Eu queria te dizer, por que você e eu às vezes temos medo de Satanás, se ele é um derrotado por Jesus Cristo? Em nome de Jesus, nesta manhã, tem um hino maravilhoso que diz assim: seu sangue tem poder. Quando Jesus morreu na cruz, Ele direcionou a toda a humanidade que quiser aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele disponibiliza poder. Eu não sei se você já se defrontou com o diabo, mas com certeza você e eu já nos defrontamos com o pecado. Será que nós temos medo do pecado? Ou o sangue de Jesus pode nos libertar e nos livrar do pecado? Se há algum pecado acariciado na sua vida, nesta manhã eu queria te dizer que Jesus tem poder pelo seu sangue para nos libertar, amém? Agora o povo de Israel fica com medo. Como pode? Faraó, que havia sido humilhado 10 vezes, o Egito, que havia agora sido esmagado por um Deus só. Vocês sabiam que aquelas pragas eram direcionadas aos deuses egípcios? Eles adoravam Rã. Vocês sabiam disso? O rio Nilo era adorado pelo povo egípcio. Cada uma das pragas foi direcionada a um Deus diferente no Egito. Deus humilhou Faraó, Deus humilhou os deuses egípcios. Quem é o Deus da sua vida? É um Deus que humilha os deuses desta vida? Queridos e amados, agora então, aquele povo, diante dessa situação, eles começam a tremer, eles começam a correr para lá e para cá, e começam a excomungar e a xingar Moisés e também Deus, porque Moisés era o representante de Deus, e eles chegam agora para Moisés. Ó, queridos irmãos, o que uma boca suja pode fazer com muitos corações? Quem sabe começou a sair para lá e para cá falando mal de Moisés, começou a sair para lá e para cá falando do Deus poderoso. Eles esqueceram em pouco tempo, eu não sei quanto tempo demorou para o exército de Faraó chegar pertinho deles. Um dia, 2 dias, eu não sei, horas, não sei, eu só sei que foi o suficiente para que o medo inundasse o coração daquele povo. Queridos, o que tem amedrontado você e eu nessa vida? Nós somos humanos, pastor, e é por isso que a gente tem medo. Muita oração? Vocês que disseram, não fui eu. Talvez falta a gente orar um pouco mais. Talvez falta a gente buscar um pouco mais da palavra, a palavra de poder de Deus. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Diante da história que estamos vivendo e os últimos dias deste mundo, nós precisamos de coragem, nós precisamos de poder, porque, queridos, o que vamos passar na reta final da história deste mundo não vai ser fácil. O que está preparado para o povo de Deus na reta final é chumbo grosso, e nós precisamos do poder de Deus, amém? Bom, rapidinho agora, o que eles veem? Como que eles revelam que não era um povo de poder? Quando eles ficaram com medo. Eles tiveram medo daquele homem, aquele país, daquela nação que Deus havia humilhado. A falta de fé faz com que a gente fique com medo diante das poeiras desta vida. Você já ouviu aquela expressão? A poeira vai abaixar? A poeira vai passar.
Mas enquanto a poeira não passar, nós vamos estar com medo ou vamos estar com coragem? Nós vamos estar com medo ou nós enfrentaremos com segurança para seguir no deserto desta vida diante dos desafios? Queridos e amados, eles chegam agora e cospem marimbondo em Moisés. Eles chegam agora e excomungam Moisés e Deus, e eles dizem: será que porque não tinha sepultura no Egito, que vocês nos trouxeram para sermos enterrados nesse deserto, ou neste mar que está diante de nós? Queridos e amados, que situação é esta diante do mar? Dá ou não dá medo? Diante da praia, da areia, dá para você ficar, mas na hora que entra no mar, e você anda 10 metros na praia, 50 metros na praia, já não dá nem para andar mais, você tem que nadar. 100 metros na praia, você já está fazendo o quê? Salva-vidas, socorro. E o povo de Israel não via praticamente o outro lado do mar, então o povo não tinha esperança de se salvar diante do mar. Quando Deus coloca você diante do mar, você acredita que Ele pode mandar uma canoa, um barco, para você atravessar, ou que Ele vem para atravessar junto com você, andando pelas águas como Jesus andou? Eu sei que os mares desta vida, eles são assustadores, mas no nome de Jesus, creia que Deus pode dar um jeitinho. Quando eles olharam para as montanhas, como é que pode? Nós não temos cordas para escalar, e se a gente escalar não vai ser rápido o suficiente. O exército de Faraó vai vir, vai pegar primeiro os idosos, ele vai pegar junto com os idosos as nossas crianças. Quem sabe os nossos jovens conseguem chegar até o topo da montanha, mas nós vamos ser pegos. Eu imagino o medo tomando conta da alma daquele povo naquele momento. O que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter ido orar, ao invés de criticar Deus. Quando o problema vier diante de você e de mim, é melhor orar do que criticar a Deus, do que excomungar a Deus. E o povo agora então chega para eles, para Moisés, e apresenta o segundo ponto. Primeiro ponto, medo sem poder. Segundo ponto, eles perguntam agora para Moisés: por que, verso 11, por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Moisés, qual é o propósito, Moisés? Moisés, o que você quer fazer conosco aqui? Se vocês voltarem no texto, nós vamos ver no verso 4, aliás, adiantar o texto, no verso 4, quer dizer, 14:4, diz assim: eu serei glorificado em Faraó e no seu exército. Sabe, queridos jovens, queridas crianças, pais e mães, Deus quer ser glorificado em nós, né? Que isso? Eu não posso? Eu sou uma bagunça de vida? Eu não valho nada. Eu queria dizer que o povo de Israel era igual você, tá? Talvez um pouquinho pior, e Deus queria ser glorificado na fé deles. Às vezes você está vivendo uma vida desgraçada, desregrada espiritualmente. Eu queria dizer que se você tiver fé, Deus pode ser glorificado na sua e na minha vida. Deus queria ser glorificado através da fé do povo. Quando você está diante da montanha, você crê que Deus pode dar um empurrãozinho e afastar a montanha? Quando você está diante do mar, você acredita que Deus pode afastar as águas e fazer uma terra, uma caminhada, uma estrada, uma BR para você trilhar? Oh, queridos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Evangelho de Deus. Nesta manhã eu pergunto: como é que está a sua vida no estudo da palavra? Como é que está a sua fé baseada na palavra? Se não estudar a Bíblia, não tem fé. Na Bíblia a gente conhece Deus, os seus feitos, os seus planos, os seus projetos para a nossa vida. Vamos prosseguir? Eles não tinham projeto, proposta. A proposta de Deus era o quê?
que eles fossem testemunha viva. A proposta de Deus é que eles revelassem para o mundo que eles acreditam no Deus Todo-Poderoso. A proposta era, em breve, no capítulo 19, 20, eles iam abraçar a lei. Eles eram um povo que ia ter um decálogo de ordenanças, mas um decálogo de amor, porque a lei é o transcrito do caráter de Deus, porque a lei de Deus é a lei do amor, é a lei da proteção. Quando Deus fala assim para o marido e para a mulher, não adulterarás, o que é isso? Proteção da família. Quando Deus fala para o filho, não matarás o sentimento dos seus pais, obedeça os seus pais, aquilo é proteção para a família. Quando Deus, queridos, quando Deus dá o decálogo, Ele dá a lei de proteção. Não tem a lei de trânsito? A lei de trânsito não é proteção para a minha vida? É ou não é? Pois é, a lei de Deus é a proteção para a minha vida física e para a minha vida espiritual, porque através da lei de Deus eu conheço que não terás outros deuses diante de mim. Vamos prosseguir aqui? Agora então, o povo diz assim: pois é, Moisés, é melhor para nós ter ficado no Egito. A gente prefere servir o Egito, ser escravo do Egito. A gente prefere morrer no Egito do que ir para Canaã. O povo não estava enxergando Canaã. Você e eu enxergamos Canaã? Ou só enxergamos esse mundo de problema, de dificuldade? Porventura, quando a vida fica difícil, a gente consegue abrir os olhos e ver as ruas de ouro de Jerusalém, em Apocalipse 21. Porventura, quando as águas desta vida estão amargas, a gente consegue ver o rio cristalino, a água da vida. Queridos, vamos começar a abrir os olhos para enxergarmos os horizontes. E eles chegam agora para Moisés, excomungam, xingam Moisés. E Moisés então diz para eles: levanta a mão, todo mundo fica quieto, eu tenho algo a dizer. O povo se cala e ele diz, versos 13: não temais, aquietai-vos, fiquem tranquilos. Nossa, Moisés, eu não entendo, você é não, Moisés, você não existe, Moisés. Você não está vendo a poeira, Moisés. Você não está vendo o exército, Moisés. Entre outras palavras, eu estou vendo Deus e o seu poder. Quando todos estão desesperados, nós precisamos estar tranquilos, amém? Nós precisamos dizer: Deus arranjou um emprego para mim, eu vou fazer minha parte e Ele vai fazer a dele. Deus vai curar minha filha, eu vou fazer minha parte e Ele vai fazer a dele. Meus amados, quando o mundo inteiro, a nação inteira está em desespero, nós estamos vendo a solução, né? Moisés, na noite anterior, Deus chamou Moisés e Deus revelou para Moisés o que ia acontecer. Você sabe qual é a revelação de Deus para o seu futuro? Eu sei. Pastor, sabe, menina? Seu lugar é da eternidade. O meu e o seu, o nosso lugar, revelado por Deus, é viver na cidade que mana leite e mel. É viajarmos pelo universo conhecendo os outros planetas. É nós nadarmos no rio da vida, comermos do fruto da árvore. Está em Apocalipse, está na Bíblia. E nesta manhã os que creem na Bíblia podem ver a revelação de Deus, que o mar desta vida, ele se abre para nós, e Deus nos transporta em direção à terra que mana leite e mel. Moisés diz: fiquem tranquilos, hoje vocês vão ver o livramento que o Senhor vai operar, amém? Quer um livramento para a sua vida hoje? Quer um milagre para a sua vida hoje? Creia em Deus. Você quer uma bênção para a sua vida hoje? Creia em Deus. Eu quero uma realização para a minha vida hoje, conforme a vontade do Senhor, que nós possamos crer em Deus. E Moisés diz: nunca mais vocês vão ver o exército faraó.
Moisés foi falar com Deus quando o povo estava ali reclamando agora, e no verso 15 eu encerro aqui a mensagem, e a Bíblia diz: Deus falou para Moisés: dize aos filhos de Santo André que marchem em direção ao mar. E aí? Tem até uma música que diz, né? Quando tocar nas águas, me ajudem aí, vocês conhecem, né? O mar vai se abrir. Que eu e você, nesta manhã, possamos tocar nas águas pela fé, porque Deus quer abrir um mar para nós passarmos e seguirmos em direção indiscernível a Canaã. Aquele povo fraquejou porque era um povo sem poder e sem propósito. Se você e eu orarmos a Deus, buscarmos a palavra de Deus, nós seremos homens e mulheres, famílias de poder, famílias de segurança e de certeza. O propósito de Deus para Israel é que aonde eles passassem, eles fossem uma luz a brilhar. Sabe, aonde a Maria for, e foi apresentada agora de manhã, o mundo vai ver uma luz na vida dessa criança, né? Aonde os maridos e as mulheres desta igreja, que estamos aqui nesta manhã, as famílias formos, o mundo vai ver que Deus, Ele dirige e guia a nossa vida, amém? Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe a mim nesta manhã, e que todos saiamos daqui com a certeza de que Deus dá poder e Ele dá propósito para a nossa vida, no nome de Jesus, amém.